colocou para ser, no caso específico, o Arnóbio, antes de ontem, se não falha a memória, colocando no Diário Oficial, mas depois, exatamente, o Tribunal Regional Federal também impediu que ele assumisse. Nós estamos vivendo, infelizmente, no IFRN, uma espécie de Game of Thrones, que nós não sabemos o fim dessa saga, mas sabemos exatamente que o principal, que a gestão democrática dentro do IF deveria ser respeitada, e essa não está sendo. Traz um problema seríssimo, pois nós temos, à frente da instituição hoje, pessoas que nós não temos a mínima condição de entender o que eles querem. Mas nós queremos uma coisa, enquanto docentes, enquanto técnicos, enquanto alunos, enquanto comunidade, dentro do IFRN, que aquele que foi o mais votado assuma exatamente o cargo de reitor, José Arnóbio. Renato? Ok, né? Bom dia aí, estão me ouvindo? Tudo ok? Sim. Tudo ok. Sim. Bom dia, professor, é uma satisfação tê-lo aqui no programa Foco na Política. Meus colegas aí, né, semanalmente de bancada, Lene, Bruno e o nosso amigo Lamerck. Queria inicialmente, professor, né, a gente dar um pulinho da política mais regional, né, já que focalizou aí um problema de uma instituição do Rio Grande do Norte, já pulando para a política nacional. E nós tivemos aqui o exemplo, esse que foi citado agora, né, de uma postura absolutamente antidemocrática por parte do governo federal. Mas isso aí não é nenhuma novidade, né? O que vem acontecendo com o governo Bolsonaro, afinal de contas, ninguém deve estranhar, né? Tudo isso aí era absolutamente previsível, né? Então, isso culminou agora, né? E eu acho que foi o ápice desse conjunto de atitudes, é a saída dele essa semana ao Superior Tribunal Federal, né? Como forma de pressionar esse poder, né? Um dos três poderes da República, no caso o Poder Judiciário, né? Em meio a essa situação que a gente está passando aí de pandemia e, de certa forma, tirar a responsabilidade do presidente da República, né? Isso aí, além de outras situações, né, como toda semana agora seus apoiadores promovem essas manifestações no sentido de atacar os poderes da República e as instituições democráticas de uma forma geral. O Brasil, o senhor sabe melhor que ninguém, é um país onde se tenta, inclusive as próprias forças progressistas, mais exatamente a esquerda, se tenta estabelecer o sistema liberal, democrático liberal, né? Foi assim na Constituição de 46, depois veio o golpe de 64, né? Foi assim na Constituição de 88 e veio o golpe parlamentar com a Dilma. Então não é por conta da esquerda, o liberalismo político não tem, vamos dizer, fincado o pé no Brasil. Não é por conta da esquerda, né? Justamente é por conta da direita brasileira, né? Que não aceita o jogo democrático das democracias liberais e, diante das sucessivas derrotas, como no caso mais recente, né, as 4 derrotas que tiveram para o PT, né, Partido dos Trabalhadores, não vendo perspectiva de ganhar a eleição pelo voto, apelou para o golpe parlamentar de 16, que tirou a Dilma do poder. E assim já foi, como eu disse, em 64, e assim foi na tentativa de tirar Getúlio, né, em 54, que Getúlio abortou com o suicídio. Diante de tudo isso, dessa retrospectiva histórica e dos acontecimentos agora né, mais recentes, patrocinados pelo governo Bolsonaro, como é que o senhor vê essa questão do risco atual, né, que a democracia, nos modos tradicionais, ocidentais, da democracia liberal mesmo, qual o grau de risco que o senhor vê dela continuar existindo no Brasil, ou o senhor vê um risco
iminente de uma interrupção do jogo democrático, assim como aconteceu em 64 e agora mais recentemente em 16 com a Dilma. Renato, eu não acho impossível haver um golpe, indo direto a uma palavra que não é muito agradável aos ouvidos de ninguém, mas o que é que nós temos no cenário atual? Nós temos 3 poderes, cada um com sua competência, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas cada um deles está agindo de uma forma. É incrível como o nosso executivo, a partir do presidente Bolsonaro, tem algumas atitudes, no mínimo grotescas, no mínimo contraditórias e até mesmo inconstitucionais. Por exemplo, no momento que ele foi aquela manifestação que tinha o ato institucional número 5 sendo defendido e outras questões, ele se coloca também a favor disso. É muito difícil imaginar, algumas pessoas, claro, passam a mão na cabeça, como nós falamos popularmente, no sentido das liberdades. Até o que você colocou, muito legal para quem está ouvindo, para nossos ouvintes, que as pessoas entendam a palavra liberalismo não necessariamente se encaixa apenas no sentido econômico. As liberdades individuais coletivas, elas devem ser defendidas. São bens máximos da gente desde a Constituição de 1988. Isso é tão forte que quando nós falamos no ato institucional número 5, em questões ligadas ao nazismo, automaticamente nossa Constituição, ela vai contra qualquer manifestação desse tipo. Motivo, nossas liberdades estão acima de tudo. Mas antes de qualquer liberdade, há a premissa na nossa Constituição que o maior bem da nossa Constituição se chama vida. Então, no momento que a vida é o maior bem, automaticamente, sua fala inicial, no sentido daquela caminhada ridícula, perdoe-me, mas a palavra que eu vou usar é essa, do presidente da República para com vários empresários, inclusive o ministro Guedes, a ida do STF. Foram o STF, conversaram com o Toffoli. Toffoli, de uma forma, ao meu ver, muito, de uma paciência que eu acho desnecessária. Os 3 poderes, eles vivem em harmonia, mas cada um deles tem sua premissa. E o judiciário é julgar. O judiciário é fazer com que as leis sejam postas em prática. É fazer com que não hajam atos ilegais. É fazer com que a Constituição seja respeitada. Nesse caso, a ida e até mesmo, hoje, sábado, o presidente prometeu fazer um churrasco para 30 pessoas. Não sei se é a comemoração das mais de 10 mil pessoas mortas. 10 mil pessoas. Se contesta muito isso. Só que quando nós falamos sobre o bem maior da nossa Constituição, Renato, é a vida, não é a liberdade. Por isso que muitas pessoas falam do lockdown, falam também do isolamento social, falam das empresas quebrarem, e falam que o Estado, no caso o Estado maiúsculo, não o Estado do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, vai gastar muito. Gastar com estados, municípios, gastar com pessoas não é gasto, é investimento. Precisamos, inclusive, aí é algo depois para ser discutido, um novo pacto federativo, já que o bolo orçamentário vai muito do bolo para quem? Para o governo federal. Os municípios e estados, Grossos, Mossoró e tantas outras cidades no Brasil afora, vão com pires na mão para sobreviver à custa do que nós chamamos Fundo de Participação dos Municípios. Se nós não pensarmos de uma forma holística maior, Renato, Lene, Lamerck e também Bruno, não sei se está por aí ainda, mas é necessário entendermos. Se nós não nos unirmos por completo, podemos ter uma certeza, muito mais teremos de mortes e muito mais a lamentar. Não são as empresas que vão quebrar, são vidas que jamais voltarão a existir. Com certeza. Para acrescentar, Lene, se me permite, né? Sim. A gente vê, né, na natureza do governo Bolsonaro uma absoluta falta de planejamento, né, de previsibilidade, né? Agora, isso se dá justamente em função, né, se eu até discordar não, é justamente em função de um dos componentes que ele se utilizou para ganhar a eleição, né, que foi a criminalização da política. Ele dizia muito bem e não ia fazer, né, as alianças tradicionais próprias do regime liberal e do nosso presidencialismo de coalizão. Quando um presidente ganha, né, faz a fotografia do Congresso, vê os partidos que
que foram majoritários na votação, e faz as alianças, o que é normal, né? O que é normal. Inclusive, é normal na teoria, mas não é muito normal em se tratando de Brasil, né? Isso é muito comum. Ok, Lênin? Tá ouvindo? Ok, eu acho que Tá só ouvindo? não sei se caiu a internet da rádio. Não, a rádio está funcionando. Tá ouvindo? Ok, pode falar. Pode prosseguir? Ah, sim. Então, Pode prosseguir, mano. ok. Então, isso é muito comum nas democracias, ali do Atlântico Norte, Europa Ocidental, Estados Unidos, onde se tem esse jogo da democracia, né? De um presidente que ganha e faz as alianças no Congresso, com partidos fortes, etc. e tal. Mas isso não pegou muito no Brasil. Tanto não pegou que eu acho que foi uma das falhas, justamente da experiência de centro-esquerda que começou em 2002, acreditar por demais, né, nessas instituições democráticas do Ocidente, que não fincou pé no Brasil, né, entrou pelo caminho certo de fazer as alianças. Quando o presidente ganha, faz as alianças no parlamento, mas na ausência de outros elementos como o financiamento público de campanha, né, a votação em listas partidárias, né, e que já era um patamar superior, né, que inclusive foi proposto não conseguiu vingar. E em função disso, o governo do PT, vamos dizer assim, deslizou nessa questão do financiamento. E em cima disso, né, do financiamento, que todos os partidos faziam, em cima disso, Bolsonaro construiu o discurso dele da antipolítica, né? Inclusive, ele tem dito recentemente, né, dizia que não ia fazer, né, as nomeações em função dos partidos no Congresso, coisa que está mudando agora, né? Coisa que está mudando agora, visto a aproximação dele com o Centrão. Então aí a gente já vê uma contrariedade, né? Até porque não tinha base de sustentação esse discurso do Bolsonaro, né? A gente já vê uma contrariedade agora nessa iniciativa dele de começar a fazer, né, as alianças da velha política. Então, é justamente essa questão onde eu queria chegar, da nova política e da velha política, que foi das situações que ele se utilizou para conseguir a vitória em 2018. Não sei se o senhor concorda nessa análise. Concordo, e eu vou até acrescentar algumas coisas, Renato, que eu acho fundamental. Por exemplo, a Angela Merkel, a ministra que está à frente na Alemanha, simplesmente ela não é daquelas pessoas que estão à frente do governo e são de abrir o bolso à torta direita. Ao contrário, dizem que inclusive um dos motivos do Reino Unido ter saído da União Europeia foi essa. Porém, nessa crise que está existindo, os alemães todos se uniram contra um único inimigo. Renato, ontem, meus ouvintes, nós ontem comemoramos o início do fim da Segunda Guerra Mundial, 75 anos na Europa. Havia inimigos em comum. Qual eram os inimigos? Alemanha, Itália e Japão. Em agosto acaba finalmente a Segunda Guerra Mundial. Hoje nós temos um único inimigo que se chama coronavírus. O mundo está unido. Tem um país, na verdade eu acho que dois, onde os chefes de Estado estão agindo de uma forma idiota, que é o do Brasil e também dos Estados Unidos. É impensável que exatamente um chefe de Estado, no momento que mais de 10 mil pessoas do seu país, 10 mil brasileiros já morreram, fora os que nós nunca saberemos devido à falta de exames, testes, etc. Então, não é aceito isso de forma nenhuma. E o pior, que eu acho engraçado, com certeza vocês também, no momento que o Rodrigo Maia, no momento que o Alcolumbre, no momento que Toffoli, no momento que qualquer político age, ou qualquer agente do Estado, ou qualquer servidor público, ou qualquer membro do STF, vai contra o presidente, ele é taxado de comunista. Eles são comunistas, são petistas, quando na verdade não existe nem direita, nem esquerda, existe direitas e esquerdas. É um leque muito grande o que nós temos no extrato dos partidos políticos e suas ideologias. Até mesmo alguns partidos, por exemplo, o PT, PSOL, PCdoB e outros, dentro deles existem correntes ideológicas. Existem correntes mais centrais e algumas muito mais à esquerda.
Só que as pessoas não entendem isso. É muito mais fácil, aí Renato colocou muito bem, a demonização da política. Quando nós lembramos um pouco da questão filosófica, que se nós não debatemos a política, nós, no caso Aristóteles e Platão, principalmente Platão, se você não fala sobre política, você corre o sério risco de ser taxado de quê? De idiota ou algo do tipo, mas você acaba sendo governado pelos outros. E uma coisa também que eu tinha colocado aqui, aí eu vou colocar duas pessoas que eu admiro bastante. O Papa Francisco, que ele fala sobre diálogo, é incrível como exatamente, seja na Câmara Municipal em Grosso, seja em qualquer Câmara Municipal, dos deputados estaduais, distrital, como falo, ou ainda nos estados, Câmara dos Deputados Federais e Estaduais, Senado, perdoe-me, se não houver o diálogo, não se chega a um consenso. O Papa Francisco foi muito feliz nisso. E nós não temos diálogo. Nós temos exatamente um presidente que quer impor sua vontade e não quer exatamente a história de conversar. Porque existe uma diferença, Renato. Aí você falou muito bem, do toma lá da cá. Eu voto exatamente a favor se você me der algo. Mas quando, na verdade, essas votações deveriam ter como base simplesmente o bem da sociedade, o bem de todos brasileiros. Mas não está acontecendo isso. Por isso que as pessoas confundem muito, inclusive, com certeza, o programa que vocês estão à frente, quando se fala sobre política e partidarismo, existe algo muito diferente. Não há partidarização no momento que nós estamos debatendo isso, mas há um ato político, pois todos nós, enquanto seres humanos, somos seres políticos. Existe a diferença entre ocupar um cargo e estar no debate político. E outra, quando alguém é vereador, prefeito, deputado, seja qual for, ele não é, ele está, pois o cargo não pertence a ele. Inclusive, o cargo do presidente da República não é dele, é do povo brasileiro. Se o povo deu, caso ele incorra num decoro parlamentar, num decoro em relação à própria Constituição, ou qualquer outra questão, inclusive, diga-se passagem, para que eu volte, para que vocês continuem, o presidente, ao não mostrar o exame dele, incorreu num crime provável, muito grave, dentro do Código Penal, que é exatamente disseminar doenças, no caso aí, inclusive, uma pandemia. Um exemplo para que eu possa passar para vocês. Se um aidético, ele sabe que tem AIDS e vai exatamente contaminar outras pessoas, ele pode ser acusado exatamente, sabe de quê? De tentativa de homicídio. Se o presidente estava com vírus ou esteve com vírus, se ele foi às ruas falar com seus correligionários, automaticamente ele fez com que essas pessoas corressem o risco. É um crime. Isso é tentativa de homicídio. E as pessoas estão brincando. Que nós, infelizmente, temos muitas vezes os três poderes atados, quietos e sem cumprir o verdadeiro papel. Pois, sendo bem sincero, de notas de repúdio, nós já estamos de saco cheio. Nota de repúdio é tipo, eu sou contra. Muito bonitinho, eu sou contra isso. Vai lá na internet, revolucionário na internet. Ou nós vamos agir, ou nós poderemos ter um cenário cada vez pior. Podem ter certeza. Bruno? Oi, Lênin. Pode ficar à vontade, Lênin. Oi, Lênin. Pode fazer a pergunta, Lênin. Pode perguntar. Professor, muito obrigado, professor Thales. Muito obrigado pela participação no nosso programa Foco na Política. Um bom dia para o senhor, para Renato, para Bruno, Leninho, que está no estúdio. Muito obrigado, Lamec. Bom dia para toda a nossa audiência na cidade de Grossos. Professor, a gente sabe que nesse embate político em nível nacional, eu tenho uma impressão, não sei se essa também é a sua impressão, que a esquerda está até ocupando um lugar mais secundário, mais de coadjuvante. E outras figuras, como, por exemplo, o governador de São Paulo, Dória, o próprio Witzel, estão se contrapondo, estão tendo mais destaque até nesse contraponto feito ao presidente Bolsonaro. A que se deve essa reação aparentemente tímida da esquerda? Nesse momento. É muito mais porque ela perdeu espaço dentro da institucionalidade, em função da derrota eleitoral em 2018, ou é por conta de problemas internos da esquerda mesmo, da sua fragmentação e da falta de capacidade de reagir à altura? Eu colocaria as duas coisas, Lênin. Por quais motivos eu coloco as duas somadas? Desde 2002 em diante, quando a esquerda, a partir do PT, se uniu ao PL de José Alencar, que, diga-se passagem, foi um vice que nós devemos um certo respeito, já que o mesmo teve a chance de 2006, devido ao lance lá do que nós tínhamos de alguns escândalos incluídos ao PT, ele ter dado o golpe de misericórdia e ter tomado o poder. Isso não aconteceu.
ele respeitou exatamente as instituições legais. Mas de 2002 para cá, principalmente com a Lava Jato, criou-se a ideia de uma demonização da esquerda. Tem uma frase de um cara, eu acho que vocês já devem conhecer, bem legal, que diz o seguinte: eu vim para que todos tenham a vida em abundância. Outra frase dele é relativa à divisão. Sempre quando se fala sobre ele, se fala sobre dividir, se fala sobre comungar, etc. Estou falando de Jesus Cristo. As ideias de esquerda, elas são ideias populares, não populistas. Se há alguém que usa do populismo, é o erro. Mas a esquerda, ela conseguiu, infelizmente mesmo, ter a alcunha de não prestar. Tudo que hoje é levado à esquerda, como direitos humanos, como o voto feminino, como o feminismo, quaisquer coisas do tipo, são taxadas de quê? De péssimas. Pior, dentro hoje do cenário político, a queda exatamente de muitos representantes à esquerda foi fatal. Em 2018, nós tínhamos Vestais, que era exatamente o Haddad, o Ciro, o Boulos e outros, cada um no primeiro turno, praticamente se degladiando, quando nós sabíamos que nós tínhamos para derrotar uma pessoa, que era exatamente o Jair Messias Bolsonaro. Nós temos, Lênin, meus caros colegas, ouvintes, na esquerda um problema seríssimo. Nós somos vestais, muitas vezes. Eu digo isso que eu sou de esquerda. O que são as vestais? São figuras dentro da mitologia grega que eram puras. Cada partido de esquerda se diz melhor do que o outro, quando nós deveríamos nos unir. E o protagonismo, tanto do governador do Rio de Janeiro quanto do governador de São Paulo, são muito fortes. São estados não só ricos, mas são estados de uma população muito grande. Isso faz com que eles tenham maior também o quê? Visibilidade. Ao meu ver, nós temos aqui no Nordeste um dos caras mais brilhantes da esquerda, que se chama Flávio Dino. O cara é um gênio. Gênio. Só que o Flávio Dino, ele está no Maranhão, um estado que tem um certo poder, mas em relação a aparecer, é mais difícil. Dentro da esquerda, nós temos o Ciro, que às vezes eu não sei se Ciro é de direita ou é de esquerda, devido às falas dele. Temos o Boulos, também despontando o nome, e também o Freixo. Inclusive o Freixo, aí eu digo para quem está em casa, se puder depois ir no YouTube, tem uma conversa do Freixo, juntamente com a Janaína Pascoal, brilhante, que não há nada mais à direita que a Janaína Pascoal. Mas os dois num diálogo. E esse nosso protagonismo, o protagonismo da esquerda, se perde exatamente por vários fatores, como você bem falou. Um deles é que a esquerda não soube se articular e não está sabendo, e nem quer, porque nesse momento seria um momento que Ciro, Lula, Boulos, Dino, a Manuela, o Haddad e quaisquer outros se unissem para fazer uma frente. Mas o que é que nós temos? Nós já temos a disputa para 2022, aparentemente, onde cada um, diante do maior inimigo que nós temos, que é o coronavírus, estão colocando em segundo momento. O nosso maior inimigo nesse momento é exatamente o coronavírus. Mas, ao mesmo tempo que nós temos um presidente que não age para com isso, nós temos dois problemas. Nós temos o coronavírus, para outros dizem o Bolsonaro vírus. E os dois, infelizmente, devem ter um combate efetivo, mesmo que seja, infelizmente, a saída. Falam da saída dele com a suposta instabilidade no Brasil. Mas se juridicamente há motivos, inclusive o Reale, que foi um dos propositores da peça contra a Dilma, ele mesmo, dia desse na CNN, em entrevista, disse já há motivos de sobra para a saída do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ou a esquerda se une, e outra, não a esquerda, mas todos aqueles que defendem o Estado de direito no Brasil, de direito, devem se unir. Seja a direita, seja a esquerda, seja democrata, seja PT, seja PSDB, pois a institucionalização do nosso país, mediante um presidente correto, deve ser o que deve ser efetivado. Pronto. Sim. Bom dia, Lenin. Bom dia, Bruno. Bom dia, professor Renato. Bom dia, professor Thales. Uma satisfação imensa estar né? No público também, né? Bom dia a toda a sociedade grossense, que nos dá uma grande audiência. Thales, é o seguinte, como você vê, Thales, esse atual governo Bolsonaro, né? Pois o que temos é um governo autoritário, né? Que a todo momento afronta e desrespeita a nossa Constituição de 88, né? Um governo que não consegue dialogar com as mais diferentes camadas da nossa sociedade, né?
e também não consegue dialogar com as instituições, né, como o judiciário e o nosso parlamento, né. Há constantemente aí uma guerra de conflitos, né, ideológicos, né, um governo que vem tentando sabemos com de tal autoritarismo, né? Será que não corremos o risco de entrarmos em um estado totalitário, temos aí um golpe, né? E mais se falou no ato institucional número 5, né? A perda dos mandados dos nossos políticos, né? Como você vê esse cenário, esse comportamento autoritário do governo? Américo, bom dia. Eu vejo com tristeza e eu não duvido que é possível um golpe no nosso país. Muitas pessoas falam que as instituições democráticas de direito elas estão maduras, mas na verdade elas são incipientes. Nossa democracia, com seu retorno em 1985, com a nova Constituição em 1988, com a primeira eleição desde 1961 para presidente, quando tivemos exatamente o Jânio Quadros e também João Goulart eleitos, só em 89 nós voltamos a ter eleições. Então é impossível pensar que não seja efetivado um golpe no Brasil. As pessoas falam o seguinte, hoje a internet, hoje as redes sociais, hoje exatamente nós temos maior liberdade. Na verdade, isso é pensado de uma forma pequena, porque qualquer Estado que queira tolher, qualquer Estado que queira impedir que as redes sociais funcionem, é possível. Nós temos isso em alguns países no mundo onde há ditaduras. E, nesse sentido, não é impossível. Outra, nesse momento de pandemia, a maior parte da população brasileira está em sua casa, ou tenta estar. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas têm que ir para as ruas trabalhar, não é o correto, não é o ideal, mas, infelizmente, é aquela frase, dor e fome não se mede, cada pessoa tem a sua. Então, é difícil condenar alguém a isso, já que as pessoas buscam exatamente ter sua base de sustentação. Mas, Lamerck, ainda sobre essa questão que você falou, para que nós possamos consolidar, eu acho fundamental entendermos o seguinte, se a população está na sua casa, se a população está exatamente em quarentena, se as Forças Armadas fossem às ruas, não seria impossível um golpe. Mas, diante do que você colocou, diante do que eu estou falando, vem outra pergunta. Esse golpe seria efetivado? Esse golpe seria consolidado? Aí, ao meu ver, não. Motivo. Diferentemente de 1964, hoje as comunicações são muito fortes e rapidamente não seria difícil fazer com que as pessoas tentassem impedir esse golpe. Agora é o seguinte, diante de um golpe, quem é que iria para as ruas combater duas coisas? Combater uma suposta volta a uma ditadura e ao mesmo tempo contrair um vírus. É complicado, nós estamos numa situação muito complicada. Até mesmo as forças legalistas, digamos assim, partes das Forças Armadas, às vezes nós temos a mania, eu digo isso enquanto professor de História, de homogeneizar as forças militares, as Forças Armadas. Não, não podemos. Há muitas pessoas nas Forças Armadas que tenho certeza que são democráticas demais, que não irão aceitar um retorno a uma ditadura. Mas se a maioria for a favor, nós corremos um sério risco. Aí sim, não é impossível, infelizmente, até mesmo a luta armada em nosso país. Só Deus sabe o que é que nós podemos passar. Mas é muito preocupante, porque cada vez que o presidente da República fala sobre questões tipo o AI-5, tipo reclamar do Congresso, do STF, e as instituições ficam caladas, ou depois ele vai lá e pede desculpas, como vocês da imprensa, essa semana, foram exatamente, altamente, de uma forma rude, o presidente ter dito, cale a boca, é inaceitável. Pois uma das principais instituições nas nações onde o Estado Democrático de Direito se faz verdadeiramente efetivo é a imprensa que denuncia, é a imprensa que dá a cara às tapas, é a imprensa que paga, às vezes, com a própria vida. E para encerrar essa questão da sua pergunta, ainda pegando sobre a imprensa, que eu acho interessante, é que muitos acusam determinadas empresas, como, por exemplo, a Globo, de ser a favor de uma ditadura ou ser contra. Se ela for ou não, que nós venhamos a criticá-la, mas nós não podemos criticar os seus trabalhadores, porque quem vai para as ruas são muitos repórteres e muitas pessoas que não são nem a favor da opinião da empresa, mas estão lá trabalhando, tentando também ter seu sustento.
O Chico Pinheiro, que é um cara que eu acompanho no Twitter, eu bolo de rir com as coisas dele. Atleticano com força. Mas é um cara muito à esquerda. Mas é um cara que está no sistema Globo de comunicação. Enquanto nós tivermos a imprensa livre, nós podemos, Lamerck, pensar que nós não teremos esse golpe tão rápido. Mas no momento que vocês forem calados, e não está muito difícil, nós temos um sério risco de perdermos o nosso maior bem, que é a nossa liberdade. E nossa vida também. Verdade. Complementando, Thales, sabemos que hoje no governo Bolsonaro existe uma quantidade maior de militares dentro do governo se comparado à ditadura, né? Esses militares hoje sabemos que apoiam inteiramente o governo de Bolsonaro, né? Você aí, né? Comentando, Renato, que são professor de história, né? Lembrando, né? Nos primeiros anos, eu fazia instituições funcionavam bem, né? Tínhamos liberdade de expressão naquela época, né? Depois Mussolini abandonou, né? O jogo democrático entrou em um estado total de tirania, né? Não, com certeza. Não, e é o seguinte, o fascismo, ou melhor, fascismos, já que existe o fascismo italiano, o fascismo alemão, o nazismo, o fascismo espanhol, o franquismo, e o fascismo português, o salazarismo, e também no Brasil, de certa forma, o Estado Novo, para alguns, o Estado fascista, não é impossível. Bertolt Brecht falou uma frase, o dramaturgo, que é muito forte. A cadela do fascismo sempre está no cio. E essa cadela, essa cachorra, de uma forma negativa, nada contra os pets, e Toco é meu cachorro, está lá no quintal, você não estava nem participando, que ele não deixa quieto nem a bala. Mas é interessante pensar no seguinte, essa ideia de sempre dar espaço para o que é errado, nós acabamos por não podermos votar mais. Inclusive Brecht, vocês já devem conhecer uma poesia dele, que eu acho massa, ele diz, levar os negros eu não fiz nada, levar os pobres eu não fiz nada, levaram as mulheres eu não fiz nada, hoje estão me levando e eu não posso fazer nada. Por aceitarmos caladinhos tudo que está acontecendo, nós podemos pagar um preço muito caro, inclusive, por incrível que pareça, aquelas pessoas que estão a favor do governo Bolsonaro, e quando eu falo do governo, galera, não estou falando do governo em si, estou falando da figura. É uma figura muito desprezível em todos os sentidos. Não há como você imaginar o presidente da República defender determinadas coisas, não tem como. Eu acho que foi até o Lênin falou uma coisa que eu achei muito interessante, que Bolsonaro não é o presidente para quem o elegeu, Bolsonaro é o presidente de todo brasileiro. E se não é o presidente de todo brasileiro, ele tem que governar para todos. Não é para uma minoria, para todos. Agradando ou não, ele tem que governar para todos, conversar com todos. Se não tivermos um presidente, um governador, um prefeito, uma prefeita que faça isso, jamais nós teremos exatamente uma verdadeira democracia, uma verdadeira questão ligada a uma representatividade. Quem está no governo, representante do povo, que este faça por valer a pena o voto daqueles que o elegeram. E aqueles que não elegeram também têm o direito de cobrar totalmente. Todos nós somos cidadãos brasileiros. Professor Bruno, eu quero mandar um abraço também para o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook. Gardênia Gonçalves, que está lá no Espírito Santo, dando bom dia Gardênia. E ela comenta, o presidente faz alianças com o Centrão e mente para seus seguidores. Mandar um abraço também para o vereador Carlos Lacerda, Maria Magali Ferreira, Costinha, Genildo Costa, professor Thales, está aqui dizendo que o professor Thales Augusto tem relevantes serviços prestados à Casa de Cultura Popular, Palácio Deon Caenga, e está parabenizando pelo nível do programa. Muito obrigado a todos que estão acompanhando, e também pelo Facebook da Opinião Reversa. E Thales, está em curso uma discussão sobre adiar ou não o Enem. O que é que o senhor pode dizer sobre essa situação? Bem, eu sou professor no Instituto Federal, em Apodi. Eu vou falar da minha realidade para ir no sentido geral. Nós temos uma propaganda veiculada do governo federal, do Ministério da Educação, falando que dê seu jeito, estude, fale com professores, etc. O ministro da Educação ele falou que a maior parte daquelas pessoas que buscaram a isenção para a taxa do Enem foram através de celulares. Mas vamos para a realidade. Quando nós estávamos, antes de começar o programa, tentando nos conectar, nem sempre nossa internet ela ajuda. Imagine exatamente aquele aluno nos rincões do nosso país.
Eu tenho alunos, para vocês terem ideia, em Campo Grande, o antigo Augusto Severo, que simplesmente eles acordam por volta de 5 horas da manhã para pegar o ônibus às 6 para vir ao IFRN. Eles viajam durante os 4 anos de IF mais de 90 mil quilômetros. Em outras palavras, eles dão 2 voltas no planeta Terra. Os locais que eles moram, eles podem até ter celular, mas não há exatamente na zona rural, em muitos locais, até mesmo nas nossas cidades. Há locais de, posso dizer, um ponto morto, digamos assim, do sinal de internet, que é exatamente as operadoras que nós temos, as 4 principais, não chegam. Como imaginar as datas do Enem não serem adiadas e haver exatamente uma forma de uma certa maior justiça? O ministro da Educação, de uma forma idiota, ao meu ver, ele falou: o Enem não é feito para a justiça social, é feito para selecionar os melhores. Concordo e discordo. Nós não estamos falando em justiça social no Enem. Nós estamos falando em igualdade de oportunidades. Se são igualdade de oportunidades, automaticamente, como é que isso vai se dar? Através de um calendário que deve ser igual para todos. Não há, Lenin, como exatamente a prova do Enem ser nas mesmas datas, se as próprias universidades, institutos federais estão paradas. Como é que as universidades públicas estão paradas com seus calendários e nós vamos manter exatamente as mesmas datas? Pior, nós temos algumas instituições, recentemente, teve até uma reportagem na Folha de São Paulo, sobre a universidade, a UNP do nosso estado, a Laureate, ligada ao sistema Laureate, com robôs estão na frente da sala de aula. Nós não estamos tendo ensino, e o ensino ele deve ser de qualidade, conversando antes com o Renato, seja na esfera pública, seja na esfera privada, municipal, estadual ou federal. E o Enem é o maior concurso do país, repito, o maior concurso. Não está exatamente sendo feita uma prova para selecionar alunos, está sendo feita uma prova para selecionar alunos, selecionar futuros profissionais, para que os sonhos possam, quem sabe, se tornar realidade ou não, mas que haja no Enem uma igualdade de oportunidades. Ninguém fala em cancelar o Enem. Jamais. Eu quero que o Enem aconteça. Inclusive, eu vou tentar novamente. Há 2 anos eu passei novamente em Direito. Quero votar, se Deus quiser, vou conseguir. Se não conseguir, é igual ao aniversário, tem todo ano. Mas eu sei que exatamente é igual ao aniversário. Mas é interessante, Lene, que nós pensamos o seguinte: nós temos nesse país centenas, milhares de adolescentes. E outra coisa, nós temos algumas escolas privadas, e quando eu digo algumas escolas, eu não comparo algumas escolas com outras. Nós temos escolas privadas onde o poder aquisitivo dos alunos é altíssimo. Nós temos escolas em Natal que a mensalidade supera R$2.000. Nós temos pessoas com a condição de uma internet mega veloz. Como exatamente nossos alunos de escolas públicas, vou até piorar a situação. Voltemos às aulas. O distanciamento numa sala, Renato, com certeza você tem essas salas, com 30, 40 alunos, como é que nós vamos ter condição de manter os alunos separados? Quantas vezes algumas escolas têm que as aulas serem canceladas por falta de água, por falta de merenda? Quantas e quantas vezes nós temos alunos que uma das poucas refeições no dia é exatamente a refeição que ele tem no lanche? Sendo bem sincero, ou o Enem vai ser adiado, ou teremos aí sim uma das maiores injustiças da história desse país. E essa injustiça cairá sobre as costas não só do ministro da Educação, como do presidente Jair Messias Bolsonaro. Infelizmente, Lene, essa é a nossa realidade. Infelizmente, somos hoje centenas, milhares, milhões de alunos, país afora, sem termos aulas. Temos aulas esporádicas, mas sejamos sinceros, quando a gente está em casa, a cognição de uma criança, de um adolescente, a forma do aprendizado não é igual de um adulto. A EAD, a educação à distância, funciona, mas há toda uma metodologia. E todos fomos pegos de surpresa. Não estamos falando algo do início do ano, estamos falando algo que foi quase a metade do ano. Isso é muito grave. Ou nós vamos rever esse conceito, ou vamos pagar um preço caríssimo. Não só o futuro de uma geração, mas a injustiça maior desse país para com milhões de pessoas. Ainda há tempo aí, Bruno, para mais uma? À vontade, professor. Temos 18 minutos ainda, Renato. 18 minutos, né? Então, a pandemia foi um dos temas aqui na nossa conversa de hoje. Boa, né? Toda conversa boa passa rápido. Inclusive, Bruno, Lene, eu queria saber se a gente podia deixar aí uns 4, 3 minutos para homenagear o grande compositor Aldir Blanc, né? Que faleceu justamente essa semana, vítima do Covid-19,
Né? Sim, Poderia aí falar lá com o Leninho, que está lá nos estúdios, né? Ver se ele procura aí a grande não oficial da anistia de 1979, 78, o Bêbado e a Equilibrista, né? De Aldir Blanc e João Bosco, né? Que se tornou inesquecível na voz de ele fazer essa homenagem aí, restando 3 minutos, 4 minutos. Tá bom. Eu digo outra coisa também. Vamos lembrar das nossas veinhas, das nossas mães, todo dia é dia da mãe. Eu lembro que uma deputada do Amazonas falou uma frase, Lênin, desculpa interrompê-los, mas eu acho fundamental. Teve uma deputada, eu não lembro qual é o nome dela, do estado do Amazonas, que ela disse o seguinte: dizem que 50% da população brasileira são mulheres. Isso é mentira, nós somos muito mais, porque todos os homens carregam em suas veias nosso sangue. Por causa das nossas mães, nós temos nossa vida e carregamos o sangue em nossas veias. Por isso, a homenagem amanhã, pelo amor de Deus, fique em casa, manda um tchau para sua mãe, para seu pai, para todo mundo. Mas, outra coisa, valorizemos essas mulheres, por elas nós existimos. E que todo dia seja dia das mães. Mas a homenagem ao Aldir Blanc é mais que necessária. Com certeza, viu? Bom, pois não. Vou dar uma continuidade aqui Não. Pode falar, Lê. Grossos perdeu uma figura genial da poesia, foi o Raul da Barra. Sim, importante. Hoje à noite, a partir das 19 horas, no programa A Semana, pelo Diário de Grossos, faremos uma homenagem ao poeta, vamos reunir outros poetas. Antônio Francisco de Mossoró, inclusive, vai participar do programa, Caio César Muniz, Genildo Costa, Jeová Costa. Então a gente vai reunir esse pessoal para falar da obra e também dessa figura extraordinária que foi Raul da Barra. Ótimo. Bom, dando continuidade, eu colocar aqui uma questão, professor, falta 15 minutos, eu tenho certeza que pela profundidade que o professor tem, ele gostaria até de, por mais tempo, né, falar sobre essa questão. A gente está falando muito aí de pandemia, professor Thales, e uma das consequências foi justamente a intensificação, né, do preconceito com relação aos orientais, né? Exatamente a China, onde o país que primeiro foi o epicentro da pandemia. Né? Estão ouvindo, Lênin? Tá ok aí? Sim. Ok. Então, o fato de ter surgido na China, né, despertou esse preconceito, né, que já é tradicional em relação aos orientais, né, mas que outras pandemias surgiram na história da humanidade, o professor sabe bem disso, e não tiveram a China como epicentro. Por exemplo, a gripe espanhola, né, de 1916, 1918, que, aliás, nem espanhola, porque a Espanha estava fora da guerra e nos outros países que estavam envolvidos na guerra, as notícias não chegavam. A Espanha estava neutra e a pandemia existia e resolveram colocar a Espanha como a origem, né? E assim ficou para a posteridade como uma gripe espanhola, né? Inclusive até chegou ao Brasil. Mas com relação exatamente à China, né, eu acho que o que a China fez vai no sentido justamente de desfazer todo esse preconceito contra ela, né? É um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes, quase 1,5 bilhão de habitantes, e tem a questão aí da subnotificação, que não informam direito e tal, mas isso aí é uma questão para se discutir, mas oficialmente não chegou a 5 mil mortos. A afirmação de que a China não cuidou de divulgar o problema para o mundo não é verdade. Já em janeiro, fevereiro, eles decifraram o genoma do vírus e divulgou para a Organização Mundial de Saúde, né? Também mandou profissionais, né, para outros países, como a Itália, né? Então, eu acho que esse preconceito com a China não é em relação à questão sanitária, né? É uma questão mais profunda. E aí, professor, eu não sei se o senhor concorda, tem a ver, né, com essa nova situação mundial, né, que coloca a China como centro, né,
do embate com relação aos Estados Unidos, né? Aquele embate que existiu durante quase 50 anos dos Estados Unidos com a União Soviética, né, e com a derrota estratégica do socialismo, da experiência socialista na União Soviética, e o advento dessa nova fase do liberalismo, neoliberalismo. A China, por sua vez, se aproveitou dessa fase, né, se tornando um país extremamente manufatureiro, industrial, e exportando seus produtos para o mundo, crescendo a faixas, né, de crescimento, a taxas de crescimento de 7, 8, 9, 10%, e se tornou, enfim, a grande ameaça para os Estados Unidos. E, por via de consequência, hoje os americanos, né, diante dessa ideia que eles têm de polícia do mundo, né, de império da modernidade, né, elegeram a China como grande adversário, e de fato é. E de fato é porque a China ela não trabalha só com a questão militar, né? Além de ter o maior exército do mundo, de ter artefatos nucleares, a China tem estratégia comercial, né? Tem estratégia comercial, e percebeu isso lá na década de 70, né? Com a famosa frase do líder Deng Xiaoping, né? Não importa a cor do gato, contanto que ele come um rato, né? O professor sabe muito bem disso. Ou seja, o que importa é o crescimento econômico, e socialismo é riqueza. Não existe socialismo, né, diante de uma realidade de pobreza. Então a China está nesse caminho, nesse modelo deles mesmo, né, do socialismo com características chinesas, e se tornou o grande problema para os Estados Unidos hoje. Que avaliação o senhor faz, né, dessa análise? De a China hoje como grande centro de civilizatório do mundo, inclusive vai sair dessa pandemia como, acho que muito maior do que os Estados Unidos, né? Uma grande referência mundial. O senhor acha que faz sentido esse preconceito com a China, ou é mais uma criação do Império Americano no sentido de diminuir a imagem desse importante povo? Olha, existe, Renato, algumas especulações que eu acho totalmente fora da normalidade, as velhas teorias da conspiração. E a ideia que os chineses criaram o vírus e o disseminaram é, no mínimo, loucura. Motivo: como é que alguém iria disseminar o vírus entre seus próprios habitantes para fazer daí exatamente um problema seríssimo? Recentemente um biólogo esteve, estou acompanhando o tempo aqui em cima, para que a gente possa exatamente responder dentro da expectativa e também não tomar o tempo para finalizar o programa. Mas um biólogo falou exatamente no programa Roda Viva sobre isso, que o vírus, o próprio DNA, que você bem falou, RNA, na verdade, quando foi decifrado, teria nele uma ideia, como eu posso dizer, de identidade se ele tivesse sido criado em laboratório. Não foi. Ele não foi criado intencionalmente. A outra ideia é que foi um coronavírus parecido com o da AIDS que vazou. É uma possibilidade, sim. O vazamento, sim, mas a intencionalidade, não. Ao meu ver, existe uma diferença gigante entre intencionalidade e exatamente um vazamento. Outro detalhe: os preconceitos que você bem falou não são de hoje. E a ideia do lugar, diga-se passagem, o preconceito é gigante. Durante a Idade Média, quando aconteceu a questão da peste negra, centenas, milhares de judeus foram culpados da criação dessa doença, foram mortos. Centenas, milhares de judeus. E isso nos preocupa bastante, porque a maior economia do mundo, aos poucos, está se tornando quem? Exatamente a China. E o maior credor dos Estados Unidos são os chineses. Quem mais empresta dinheiro para os Estados Unidos são os chineses. Como é que exatamente os chineses querem quebrar os Estados Unidos se eles precisam do dinheiro dos Estados Unidos para pagar exatamente seus dividendos? É algo impensado, mas é muito mais simplista criarmos a ideia do inimigo externo, como temos também do presidente Bolsonaro. Ele tem essa ideia de todo mundo ser inimigo dele, todo mundo querer tomar o poder, quando, na verdade, isso simplifica as coisas. O ministro da Educação, para variar, de uma forma idiota, perdoe, mas esse é o termo adequado, ele colocou uma charge, brincando com Cebolinha, com a questão da palavra, o erro lá, de uma forma preconceituosa. Nós temos o maior parceiro do mundo na economia, que se chama China. O maior parceiro do mundo no Brasil é a China, e nós queremos brigar com eles. Os orientais, diferentemente de nós, brasileiros, aí eu estou falando nós no sentido geral. Eu não troco, perdoe-me, minha cervejinha, não troco exatamente meu churrasquinho de gato, no espetinho com meus amigos, agora nesse momento não,
do que a disciplina de alguns países. Eu estive em Portugal devido ao mestrado, a forma de vida lá é totalmente diferente. Mas nós temos que ter cuidado com duas coisas, os determinismos. Quais são esses determinismos na sociologia? O determinismo biológico, que quer dizer que alguém exatamente é melhor do que o outro devido sua estirpe, devido sua raça, devido sua cultura, até o termo raça é errado, claro, é evidente. E também o outro é o determinismo geográfico. Quantas e quantas vezes vocês aí em Grossos não sofrem por causa de moçoroenses lesados, às vezes, nós temos alguns, graças a Deus é uma minoria, que se acha melhor exatamente porque mora em Mossoró e o outro mora em Grossos. Até aí mesmo aí em Grossos, com certeza quem mora no centro tira onda com quem mora na zona rural. É uma pena essa ideia dos determinismos, dos preconceitos biológicos e do determinismo também geográfico. E sua pergunta, Renato, para que eu finalize, todos os impérios tiveram seu início, crescimento, ápice e definharam. Não será diferente com os Estados Unidos, não será. Quantos produtos na casa de vocês, ouvintes, nas casas de quem está também participando nesse momento de interação, quantas vezes, por exemplo, quem está podendo ver, eu estou aqui tem um bocado de muriçoca, quem está em casa pela internet vai ver. Isso é produto chinês, cara. Uma dessas também aqui em casa. Uma diversão. Quem está só ouvindo pela FM, galera, eu estou aqui com a raquete, aquela de matar muriçoca. Aí, quantos produtos nós não temos chineses em nossas casas? Então, não dá para pensar o mundo sem a China. Outra, de olho na China, mas também a Índia está começando a se organizar. Todo o império tem uma tendência a cair. Não será diferente dos Estados Unidos. Você é norte-americano? Não estou dizendo isso, eu estou falando em termos históricos. E por isso mesmo, Renato, por isso mesmo, Lamer, por isso mesmo, Lene, Bruno, todos os ouvintes, a galera do controle aí, pensemos, essa pandemia a China não é culpada. Veio de lá. E ninguém quer enterrar seus amigos, seus familiares, seus cidadãos. Nem o governo gosta disso. Mas alguns fazem até churrasco, não sei se para comemorar. Pois é. Só para a gente, o tempo está acabando, professor, eu queria só que você comentasse rapidamente nos próximos 2, 3 minutos sobre a entrevista de Regina Duarte, que é a secretária de Cultura, que foi dada à CNN, em que ela se irritou com um vídeo de Maite Proença e com algumas perguntas dos jornalistas. Eu vou ser bem sincero, como foi a proposta de acabar o programa? Foi com qual música? O Bêbado e a Equilíbrio. Exatamente. Como é com a secretária de Cultura, tendo perdas como exatamente a Aldir Blanc, não coloca uma única nota, um único Twitter ou nada homenageando. Isso aí, Lene, já diz totalmente a quem ela serve. Pois as pessoas, ao ocuparem cargos públicos, elas têm uma missão, é servir o público. O servidor público deve servir o público e não se servir dele. Que esse é o grande lance. Regina Duarte deixou de ser exatamente uma atriz que era respeitada, pelo menos lembrada no geral, para se tornar subserviente a um sistema político. O que é que ela ganha com isso? Nada. Mas o que é que ela perde? Toda a dignidade que existe para com a pessoa. Porque tenho certeza que uma das piores coisas que existe é você não poder olhar nos olhos. E vocês, a imprensa, estão com o papel de perguntar. Cabia a ela responder ou não. Não precisava exatamente assim como o presidente agir de uma forma grosseira e mal educada. Que ela calasse, eu não quero responder, pronto. Estava resolvido o problema. Mas ela não criou problemas para a classe artística, para todos aqueles que admiravam e também para o nosso país. Por quê? A resposta dela, nessa questão artística, podemos ter certeza do seguinte, nem equilíbrio ela vai ter, não sei se ela estava bêbada, mas parecia que estava, viu? Claro que eu estou brincando, mas uma brincadeira, no mínimo, complicada para aquela que representa uma das classes mais importantes dessa pandemia. Hoje à noite vocês vão ter a participação exatamente de poetas, inclusive o Genildo, amigão meu. É a prova. Vocês já imaginaram essa pandemia sem música, sem dança, sem teatro, sem nada do tipo pela internet, pelas lives? Galera, nós já estaríamos mais loucos do que nós já estamos. Mas valeu, muito obrigado pela participação e pelo convite. Estou sempre à disposição se precisarem. Ok. Eu quero só, Bruno, só ler aqui o comentário, mandar um abraço para o meu amigo Ronaldo Josino, está elogiando aqui o programa, show de bola, um abração, Ronaldo. Maria Magali diz que a diferença de acesso à internet dos alunos da rede pública com a privada é gritante. A diferença econômica dos alunos da rede pública e privada é grande. O ensino à distância para alunos da rede privada é possível para 100%. A rede pública não alcança nem 30%. Muito obrigado, Magali, pela audiência e pelos comentários. Bruno?
Pronto, eu gostaria de agradecer, né, a presença de Thales, né, a presença, embora remotamente, mas sua entrevista, Thales, dizer que as portas da rádio estão sempre abertas, as portas do nosso programa, e que essa seja só a primeira vez, né, de muitas que virão, né. Eu estou disponível, tamo junto aí, meu filho, é nóis. Depois, quando passar a pandemia, eu vou comer um peixe aí em grosso que é bom, viu, eu sei. Vamos organizar. Lameque entende de peixe, Lameque, né, Lameque? Eu só sei comer. Então tá bom. Então, bom dia a todos, né? Agradecer a todos os nossos colegas que participaram e desejar um bom final de semana a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Bruno, amém. Oi. Antes de rodar a música, só lembrar que hoje tem a live solidária também da nossa amiga Calídia Santos, pelo YouTube, né? Que é uma grande artista de Grosso. Sim, sim. Que horas, né? 4 da tarde. 6 horas. 4 da tarde, live de Calídia Santos. 11h05. Pode rodar, Beninho. O bêbado e a... Beleza, filho. Vamos aí, vamos agora. Saindo aí. Diga a hora, secretário. Tá valendo, Elisa, Regina, o bêbado e a equilibrista. Tá ótimo. Thales, meu irmão, muito obrigado, viu? Valeu, professor. Obrigado, Thales. Daqui a pouco eu vou começar. A pena que não vai dar pra tocar tudo, porque daqui a pouquinho começa a conversa franca, aí pronto, vai dar bom. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite, pela interação. E estou à disposição aí, viu? Não esqueça meu livro, um abraço. Esqueço não, na verdade, eu vou mandar uma porrada de livros e ele manda para vocês. São bem uns 15, mais ou menos. Vocês vão gostar. Valeu. Legal. Vai guardando. Fique com Deus. Tchau. Valeu. Tchau. Obrigado. Nada.